Cara, meio bad vibes. Como é que foi receber a notícia do Fausto, cara? Cara, eu já tinha saído do Hermes e Renato, né? Eu saí em 2011. E eu já não tinha tanto contato com eles. Apesar de que a nossa separação foi muito de boa. Eu tenho essa porra. Depois de você conviver tantos anos com um grupo, como que eu vou sair tretado, cara? Por causa desses caras eu tô aqui falando contigo, sabe? Então a forma que eu saí do Hermes e Renato foi hiper de boa. Eu falei, cara, eu não aguento mais fazer esse programa. Quero Legendários. Eu me vesti de Dona Peida, me pintando blackface, maluco. Olha isso, cara. Caralho. Olha isso. Eu me pintava de preto. E era uma mulher que tinha uma bunda gigante. E chegava, virava pra câmera, tinha um bordão, fazia assim, só a destruição. Era isso. E, cara, com a liberdade editorial que a gente tinha no Hermes e Renato pra virar aquilo, eu falei, cara, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Você achou que tava escrachado por ser escrachado? Não, era só uma questão de não ser mais o Hermes e Renato. Era outra coisa. Estava preso artisticamente, sabe? A gente não podia fazer nada além do que os personagens fixos que foram criados. Ah, isso vai funcionar. Entendi. Isso não vai funcionar. A audiência não entende esse humor de vocês. Foi foda. E aí eu falei, eu não aguento mais MTV, tava querendo fazer um programa de rock com humor. E aí eu falei com os caras, eu tenho a oportunidade de retomar o Detonator e eu queria voltar pra MTV. Falei com o Mion foi hiper gente boa, ele falou, cara, faz lá o piloto, se der errado, tu volta, não tem problema. Da hora. Ele foi quebra de contrato. Foi quebra de contrato. Mas ele falou, cara, eu prefiro ver você feliz na MTV do que triste aqui. Eu nunca esqueço isso. E obrigado. Aí eu falei com o grupo e o Fausto falou assim, cara, vai. Mas quando tu voltar, vai ficar chato pra tu. Mas com carinho, sacou? Ele ficou meio puto, mas tipo, não tretou. A gente fez uma carta aberta, um elogiando o outro, sabe? Hiper respeitoso. E eu fui. Eu fui pra MTV de uma certa forma, isso abriu portas para que o Hermes e Renato, um ano depois, voltasse também pra MTV. Mas lá, né? eles voltaram e ficaram mais uma temporada. Você que voltou. Não, foi muito legal, porque encontrava com eles e... Fala, beleza, beleza. Sabe? Sempre foi respeitoso. A gente nunca trocou farpa. Sabe? Até não tinha porquê. Eu convivi tantos anos com o cara. Tinha uma gratidão no coração. Era uma gratidão meio mútua, assim. Tanto que, hoje em dia, eu sou tipo um D'Artagnan do Hermes e Renato. Né? Tem os Três Mosqueteiros, e aí tu tem o D'Artagnan, lá. que é o cara que aparece. E hoje em dia eu trabalho com o Hermes e Renato tanto nos shows do Massacration quanto na peça do Hermes e Renato. Esse projeto que a gente está fazendo, o curso online do Massacration, a gente trabalha juntos. Que vai deixar tua banda milionária. Bilionário. O milionário do passado hoje em dia. E aí, cara, a gente ficou um pouco afastado, mas a gente sempre se encontrava com carinho. E quando o Fausto morreu, cara, foi uma coisa surreal. Porque eu sempre achei o Fausto um cara mal-humorado. Eu achava que o Fausto era mal-humorado. Eu até pesquisei uma doença chamada distimia, que é a doença do mau humor crônico. Nunca que eu imaginei que o Fausto tinha depressão crônica, sabe? Então, eu achava o Fausto meio ranzinza, assim. Ele era o líder do grupo, mas ele era meio Rich Blackmore, do Deep Purple. Deep Purple, o Rich Blackmore era um cara, o líder do grupo, mas ele era meio ranzinza, assim. E o Fausto era assim. Ele liderava o grupo, mas ele era meio desconfiadão, assim. E eu achava que era isso, cara. E é uma coisa que serviu até para orientar muitas pessoas a respeito da depressão. Sabe? A gente nunca imaginaria que um líder intelectual de um grupo tivesse depressão. A gente pensava, erroneamente, que o cara que tem depressão é o cara que não consegue levantar da cama. Mas não é isso. É o cara que tem uma vida totalmente normal, mas ele tem uma tristeza profunda que ele não sabe por quê. E ele busca... Tiveram shows do Massacration, assim, absurdos, tipo, abriu pro rock, que foi o apogeu do Massacration. Depois daquele show, a DEC veio pra gente, pelo amor de Deus, faz um disco. Acabava o show, a gente, caralho, o Fausto meio assim.
Que foi, cara? Puta, cara, tu tá falando demais entre as músicas, cara. Focadão, sacou? Parecia que ele não se dava a liberdade de curtir o momento. Ele tava sempre muito perfeccionista, sabe? E eu não sei se isso fazia parte, sabe? E isso, na época, eu não entendi isso. Eu pensava que o Fausto não gostava de mim, cara. Caralho. Porque ele falava aquelas coisas... Pô, cara, mas a gente fez um show do cara... Cara, mas tenta falar menos. Não, pô, o cara não vai com a minha cara, bicho. Sabe? Isso me deu uma noia, assim. Isso foi um dos motivos que eu saí do Hermes e Renato também. Tipo, cara, acho que o Fausto não gosta de mim. Que viagem. E quando o Fausto morreu e a gente teve a noção que era depressão, eu fiquei arrasado, cara. Porque eu pensei, caralho... Não é que ele não gostava de mim. É que o cara Era- tinha um problema. E isso me trouxe um turbilhão de sentimentos muito esquisito, sabe? Teve uma vez que... Porra, todo mundo sabe o quanto que eu sou fã do André Matos. Pra mim, o cara era um ídolo no Brasil. Pra mim também. E aí teve um show do Xamã que era um festival, acho que era o Abre pro Rock mesmo. O Xamã tava tocando no mesmo dia que o Massacration. E a gente foi no avião. E eu já era conhecido do André. O André falou, canta comigo, a Pride, que é a música do Xamã. Fiquei maluco, né? Teve o show do Massacration, não sei o quê. Aí na hora que eu ia cantar com o Xamã, eu falei, Fausto, eu vou cantar com o Xamã, cara. Ele, por quê? O Xamã, caralho. Pô. Ele ficou emburrado. Eu falei, o que foi, cara? Ah, cara, eu não sei o que tu quer, cara. Pô, tu já tem uma Massacration aí, já canta aí. Porra, fica cantando aí, cara. Já tem uma Massacration que é do caralho, não sei o quê. Será que ele tinha medo de perder? Eu não sei, cara. Deu uma noia no cara, que sei lá, talvez ele pensou que eu ia querer seguir carreira solo. É, sabe? parece pela que você tá escrevendo. E aí eu falei, pô, não vou. Caralho. Era o sonho da minha vida cantar com o André Matos, cara. Isso me trouxe sequelas profundas. Mas eu pensei, pô, eu não vou deixar o Fausto mal. Porque quando o Fausto ficava mal, todo mundo ficava mal. Ele era a energia do Hermes e Renato. A liderança que o Fausto tinha dentro do Hermes e Renato era tão impactante que dependia do humor dele. Se ele chegasse para escrever e ele não estava bem, o dia era um dia difícil para criar. Se ele chegava, pá, era um puta dia. Para você ver a força que o Fausto tinha dentro daquele grupo. Ele tinha uma coisa muito forte de alma, de energia, sabe? E isso sempre foi um conflito muito grande comigo. Nunca falei isso pra ninguém, primeira vez que eu falo. E eu tinha meio ideia que o Fausto não ia com a minha cara, cara. E não era nada disso. Eram sintomas, provavelmente, de uma depressão. Às vezes ele se cobrava muito, né? Ele Pra ficava caralho, nessa- pra caralho. O Fausto, ele era muito... Ele jogava a responsabilidade tudo pro peito dele, sabe? Ele não deixava ninguém fazer, não, eu faço. E ao mesmo tempo muito tímido. Teve uma vez que a gente foi fazer um amigo secreto na MTV e era todo mundo da MTV. Aí chamaram o Fausto pra ver quem ele tinha tirado. Eu nunca vi uma pessoa tão em pânico. Tipo, quem tirou ele tinha... O Fausto tinha a mania de ficar segurando o saco, assim. Tirei a pessoa tal. E o cara era um gênio, cara. O cara era um gênio. Tu via o Fausto de Blonde Hammett? Tu não vê ele olhando pra guitarra. Ele tá tocando como se fosse, porra, o Dimebag, como se fosse o Zakk Wylde. Solando pra cara sem olhar, cara. Pra você ver como ele era focado e determinado. Ele já fazia aula de guitarra e tudo. Mas, cara, um bom guitarrista, ele toca olhando. Assim. Cara, ele batia a cabeça, ele corria, ele pulava, chutava, sem olhar pra guitarra, cara. Vê qualquer show do Massacration com o Fausto. Atuação, mesma coisa. O Felipe e o Fausto são gênios da atuação. O Filipinho atuando, caralho, é natural. O cara nasceu pra essa porra. O Fausto era focado. Eu vou fazer assim. E ficava perfeito, cara. Então o Fausto é um cara que... Menos na hora de derrubar a lata de tinta. Ainda Só tô acho- achando que eles derrubaram de só propósito. essa Cara, porra. a parte do Fausto fanfarrona, que é aquela coisa bem de criança. É isso, cara. É isso, cara. São essas lembranças que ficam, no final das contas, sabe? Mas todo mundo do grupo ficou com essa ideia. Eu um pouco menos, porque eu não estava mais no grupo.
Mas, tipo, eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar. Então, isso é uma lição que a gente toma, que a gente tentou conscientizar muita gente. Se você vê uma pessoa com atitudes introspectivas demais, sabe? Dá um toque, porque talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda. E ajuda química. São remédios. A mente é como se fosse um órgão, cara. Como se fosse coração, pulmão. Às vezes falta certas vitaminas, certas coisas que você tem que tomar para colocar teu cérebro em ordem, cara. Eu passei por isso. Já. Eu tomo remédio. Que é para o quê? Para regular. É pra Regular como se tu tivesse, sei lá, para evitar pedra no rim, tu toma um remédio tal. Sim, isso E é já é isso. super cotidiano, normal. Tem as situações agudas, que foi o caso que eu passei, de depressão aguda, que aí eu tomei durante um tempo e eu fiquei bom. Resolveu, eu descobri o frontal. Meu Deus. Não, que eu não bebo, não, caralho. só Mas no o frontal. Não, mas cara. foi receitado por um claro, psiquiatra. tá tudo Beleza, Foi beleza. receitado por um psiquiatra. E aí eu tomei, eu tomei durante uns 4 meses. Aí depois, Aí foi Nunca mais sozinho? Você precisei. foi querendo tirar? Como que foi? Você não vicia essa parada? é um perigo. É um perigo? Mas eu consegui sair totalmente de boa. Ah, que bom. Eu tentei simular na minha cabeça a mesma sensação de paz. O frontal te faz o quê? Ele te deixa flat? A gente chama de um remédio de resgate. Ah. Numa situação aguda de ansiedade extrema, burnout. É tipo Rivotril? Acho que é. É que eu nunca tomei Rivotril, eu tomei o frontal. É como se tu estivesse morrendo de calor, desesperado, e tu entra na água gelada e faz assim... Eu sinto isso quando fumo maconha. É isso, é tipo Eu isso. tô estressadaço, ansiosaço, eu fumo baseado, eu É tipo isso aí. É tô tipo vivo, isso. tô bem, tô consciente. E talvez se o Fausto tivesse essa consciência de que ele estava precisando de ajuda, talvez por se cobrar tanto, sabe? Ele não pensou nisso, em buscar ajuda. E a gente perdeu um gênio do humor, cara. Mas isso é uma parada que eu tenho um conflito bem grande dentro de mim. Esse negócio da depressão ser um negócio químico ou ser um negócio psicológico que o químico ajuda, entendeu? Não entendi nada. Uma coisa é você tem um desbalanceamento químico no seu cérebro, ou seja, não tem nenhum fator interno, psicológico que você precisa resolver. Tá tudo perfeito na tua vida, mas mesmo assim seu Teu cérebro te sabota. Eu desconfio que pode ser que isso aconteça, mas eu desconfio que isso é o menor dos casos. Talvez o Fausto seja um caso desse caso, mas tem muita gente que tem muitas questões internas que elas têm que resolver, mas elas ignoram essas questões internas porque elas não olham pra dentro. Aí vai virando uma bola de neve. Vai virando uma hora de... E aí chega um momento que ela não sabe internamente resolver esses 1 milhão de conflitos que ela foi acumulando, e aí ela precisa de um remédio para dar uma segurada para ela poder aí internalizar Consertar, a parada. Mas por isso que vem a psiquiatria pode trabalhar junto com a psicologia, né? Mas eu acredito muito que toda depressão, porque eu passei por depressão. Eu tive momentos da minha vida, na infância, e depois, agora, quando que eu fiquei em uma depressão que eu considero profunda. E eu sei que eu cheguei a tomar remédio, maconha, o caralho, mas eu sinto dentro de mim mesmo que essa minha depressão, na época lá, ela era motivada por questões internas minhas que eu não tinha resolvido. Como é a tua relação com a tua mãe? Com a minha mãe? É. Cara, eu não tenho uma relação muito boa com a minha mãe, não, cara. Você quer saber a verdade? Olha, isso é o segredo de tudo, hein? Essa é a primeira pergunta. Que eu penso, Ninguém cara, conta no Rio, filha da puta. O pior... Não, mas Tu no assim... Rio, porra. Tu no Rio, caralho. Isso é a primeira coisa que o psicólogo Mas é pergunta. total. Qual a sua relação com a sua mãe? Não, mas é porque eu acho que É a pergunta Não, padrão. assim, por mais que tu esteja zoando, isso daí é real. É o padrão. Porque, assim, eu já conversei com alguns psicólogos, já conversei com amigos que foram psicólogos e o caralho, e parece que a fonte de todas as nossas ziquezira no cérebro, na consciência, sei lá, no nosso ser, nossos conflitos, nossas paradas, sempre tem a ver com pai e mãe. Acho que tem a ver Sim, com a cara. infância, né? Mas Tem a ver eu acho que é uma soma. Porque o problema químico pode ser um problema ou congênito, ou um problema de nascimento. Tipo, você pensar, o cara nasceu com um rim defeituoso, sabe? Tipo, o cara nasceu com algum defeito em ligações sinápticas do cérebro que dá um problema que o cara fica depressivo. Somado com situações de trauma, aí fudeu.
Sim. O cara pode virar um Tem uns esquizofrênico. gatilho que vem que fode com tudo. Então, cara, tem que prestar atenção. Se a criança é muito... Porque, cara, mata mesmo, cara. Mata mesmo. Eu perdi um irmão, cara. Sabe? E aí fica aquele arrependimento, mas a gente também não tinha culpa. A gente não sabia. É um erro ficar sentindo que você podia ter feito... Mas a gente, então... Quando você entra dentro da cabeça de um cara e resolve os problemas... Ou alguma coisa física mesmo. É uma coisa meio de mártir, né, cara? O Fausto, de uma certa forma, foi um mártir para alertar pessoas que possam passar por isso.